Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo e acompanhando mais esse vídeo aqui neste canal. Pessoal, eu quero apresentar hoje para vocês as três Bíblias de estudo que eu considero as melhores que nós temos hoje no mercado. Alguns podem discordar, mas na minha visão teológica do que eu acredito, essas três são as melhores. A Bíblia de estudo Thomas Nelson, a Bíblia de Estudo NVI e a Bíblia de Estudo NAA. Porém, diferente do vídeo passado que eu gravei delas, que foi rápido, eu quero apresentar para vocês a respeito, falar com vocês, aliás, a respeito de um assunto bastante comentado nos dias atuais pela maioria das pessoas que estão fazendo vídeo no YouTube, que eu concordo plenamente, que são referente às referências bíblicas e à concordância que toda a Bíblia deveria ter. Hoje, no nosso cenário atual, uma Bíblia tradicional sem estudo não possui muita referência ou não possui nenhuma referência, ou possui pouca concordância ou não possui nenhuma concordância. Essas são as Bíblias tradicionais que hoje em dia nós temos no mercado, tirando poucas, tirando umas que ainda possuem referências bíblicas, muitas referências bíblicas. Então essas três Bíblias, eu vou estar fazendo uma comparação delas a respeito das referências bíblicas, da quantidade de referência bíblica que cada uma delas tem. Eu vou estar fazendo uma comparação e também da concordância bíblica. Pessoal, primeiramente eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Essa Bíblia já foi apresentada a vocês, então vocês sabem como é que é a diagramação dessa Bíblia. Em cima vem o número da página, o nome do livro, o capítulo e o versículo. O texto dela é um texto corrido em uma só coluna. Embaixo tem as notas de estudo. E sempre na borda do livro, da Bíblia, vem as referências bíblicas. Olha só, o nosso foco hoje é fazer comparação de referência bíblica. Por exemplo, eu estou aqui no livro de Neemias. Olha a quantidade de referência que a Bíblia de Estudo Thomas Nelson ela vai proporcionar a nós. Geralmente, as Bíblias de estudo que é traduzido no texto da NVI tem muita nota de estudo se for fazer comparação entre as Bíblias de estudo que tem a tradução da Almeida Revista e Corrigida e outras traduções. Então, por isso que tem bastante referência. Por ser um texto da NVI, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson possui bastante referência. A Bíblia de Estudo NVI, que não é essa aqui, é essa, ó. Essa aqui é a mais antiga que eu tenho. Só essa vai ter mais de 100 mil referências bíblicas, ok? Se for fazer a comparação, já de antemão falando para vocês, é claro que essa Bíblia aqui vai ter muitas referências bíblicas do que propriamente dito a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Então, se essa tem 100 mil, pelo pouco que eu visualizei aqui na Bíblia, provavelmente essa Bíblia aqui da Thomas Nelson deve ter uns 50 mil referências bíblicas. Por exemplo, eu quero estar vendo aqui a respeito da referência que está no livro de Neemias, no versículo 9. No versículo 9, capítulo 9, versículo 9, que vai estar aqui no bloco de referência. Reparem que a referência de Neemias, capítulo 9, versículo 9, vai me jogar lá em Êxodo 3:7 e Êxodo 14:10-30. Ok? Vai me jogar nesses dois textos. O que diz aqui no versículo 9? Aqui, viste os sofrimentos dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Ou seja, aqui o texto está propriamente falando a respeito do cativeiro, ou melhor, do sofrimento dos israelitas no Egito. Então, por isso que ele vai jogar lá para o livro de Êxodo, que a história está basicamente lá, ok? Então, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson nos dá dois versículos, duas referências. Agora vamos ver quantas referências que a Bíblia de Estudo NVI e a Bíblia de Estudo NAA nos dá sobre este mesmo versículo.
Pessoal, estou aqui com a Bíblia de Estudo NVI aberta para fazer a comparação. Estamos aqui no livro de Neemias. Deixa a câmera focar. Aí. Neemias, capítulo de número 9. Vamos ver o versículo de número 9. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Ok? Vamos ver o versículo 9 nas referências bíblicas. Olha a quantidade de referência bíblica. Por isso que eu falo que a Bíblia de Estudo NVI é a Bíblia de Estudo que contém mais referências de todas que nós temos hoje no mercado. São mais de 100 mil referências bíblicas, ok? Se você gosta de uma Bíblia que tenha bastante referência, com certeza eu te indico a Bíblia de Estudo NVI. Vamos ver no versículo 9. Só voltando aqui com a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, iremos reparar que o versículo 9 tem apenas duas referências. Ele nos remete a duas referências, que é em Êxodo 3 e em Êxodo 14. Agora vamos ver quantas referências tem na Bíblia de Estudo NVI. O versículo 9. O versículo 9 já tem um a mais. Tem Êxodo 2, 23 ao 25, Êxodo 3, 7, Êxodo 14, do 10 ao 30. Ou seja, então, ele vai te remeter não aos mesmos textos que a Thomas Nelson. A Thomas Nelson nos jogou para Êxodo 3, 7. A Bíblia de Estudo NVI vai nos jogar a princípio em Êxodo 2, 23 ao 25. Aí depois vai em Êxodo 3, 7. Ok? E depois a Thomas Nelson vai nos jogar a Êxodo 14, 10, 30. A NVI vai nos jogar também a Êxodo 14, 10, 30. Ok? Então, a Bíblia de Estudo NVI, ela vai nos dar um versículo a mais, que está em Êxodo, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Ok? Só para nível de comparação, vamos ver aqui se a Thomas Nelson tem, e tem sim, referências no versículo 10, Neemias 9, 10. Aqui vai ter três referências, ele vai nos remeter a três referências, em Êxodo 10, 1, Jeremias 32, 20 e Daniel 9, 15. A referência da Thomas Nelson. São três referências. Agora vamos ver na NVI, se são as mesmas ou se tem um pouco a mais. A NVI, no versículo 10, vai ter mais do que três referências. Vai ter Êxodo, capítulo 10, Salmo 74, Êxodo, capítulo 3, Neemias, capítulo 6, Jeremias, capítulo 32, Daniel, capítulo 9 e Números, capítulo 6. Então, enquanto a Thomas Nelson, no versículo 10, me dá apenas 3 versículos de referência, em Êxodo, em Jeremias e Daniel, a Bíblia de Estudo NVI vai me dar, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 referências, ou seja, enquanto a Bíblia de Estudo NVI, ou melhor, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson nos dá 3 referências, no versículo 10, a Bíblia de Estudo NVI nos dá 7 referências bíblicas. Ou seja, a Bíblia de Estudo NVI é uma Bíblia antiga, muito mais antiga que a Thomas Nelson, mas em questão de referência bíblica, meu querido irmão, se você optar por comprar essa Bíblia, você vai se deleitar, muita referência bíblica, ok? Agora vamos lá para a Bíblia de Estudo NAA, para ver se contém as mesmas referências que a NVI ou as mesmas referências que a Thomas Nelson. Pessoal, já com a Bíblia de Estudo NAA aberta aqui no livro de Neemias, capítulo 9, vamos ver o versículo 9. Aqui o versículo 9. Repare que ele vai dar duas letrinhas, a letra G, deixa eu focar, a letra G e a letra H, ok? A referência da Bíblia de Estudo NA fica nesse quadrinho laranja aqui. Olha a quantidade de referência que nós temos aqui na Bíblia de Estudo NA. Porém, em muitas partes também vai ter poucas referências, né? Bom, vamos à letrinha G. G e H, que são as referências do versículo 9. Bom, ele nos joga em Êxodo 3:7,
que é a mesma que a Thomas Nelson nos joga, em Êxodo 14, 10 ao 12. Ou seja, o versículo 9 só tem duas referências, né? E são as mesmas referências da Thomas Nelson, 3:7, Êxodo 14, 10 ao 30, ok? Ó, ainda aqui na segunda letra, né, no H, ele te joga em Êxodo 14, 10 ao 12, né? Enquanto a Thomas Nelson te joga no capítulo 10, Êxodo capítulo 14, versículo 10 ao 30, ok? Vamos ver se no versículo 10 tem alguma referência. Ó, achamos aqui no versículo 10 a letra I, ok? Somente a letra I. A letra I da Bíblia de Estudo NA vai te jogar em apenas 2 versículos, que está em Êxodo 7 e 8. Ou melhor, quando tem esse traço aqui, na verdade, é mais texto, tá, gente? Então, Êxodo 7, a partir do versículo 8, aí você vai contar do versículo 9 de Êxodo capítulo 7 até o capítulo 12, do versículo 32, ok? Esse traçado aqui. Mas, de qualquer forma, se nós vemos bem, apenas 2 referências, ok? Enquanto a Thomas Nelson, no versículo 10, vai ter 3 referências. E como nós já vimos na Bíblia de Estudo NVI, vai ter 7 referências bíblicas, ok? Pessoal, sendo assim, eu concluo que diante dessas 3 Bíblias, a que contém mais referência é a Bíblia de Estudo NVI, ok? Em segundo lugar vem a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, e em terceiro lugar a Bíblia de Estudo NAA. Talvez você possa se questionar, mas você só viu aí 2 versículos. Porém, eu já tenho essas Bíblias há um bom tempo e eu já cheguei ao conhecimento que realmente a Bíblia de Estudo NVI é a que contém mais referências bíblicas, ok? Olha a quantidade. A NA é uma excelente Bíblia de Estudo também, mas olha a quantidade de referência bíblica que a NA vai ter. São poucas referências bíblicas, né? É uma excelente Bíblia para mim, junto com a Thomas Nelson, a melhor Bíblia de Estudo que nós temos hoje, né? Juntamente com a NVI também. Só que o que eles deixaram a desejar foi nas referências bíblicas, ok? Espero que no próximo lançamento a Sociedade Bíblica do Brasil coloque mais referências bíblicas na NA. A Thomas Nelson, nessa parte, ela não deixa a desejar, que são bastante referências bíblicas também, ok? Então esse é o modelo das referências bíblicas. No próximo vídeo eu vou estar mostrando a respeito das concordâncias bíblicas, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe, deixa seu comentário se você concorda, se você discorda, e fiquem todos na paz do Senhor.